Subtítulo: Finanças para as Nações. Nos primeiros dias do meu ministério, o Espírito Santo falou comigo sobre ir ao Brasil. Poucas semanas depois que esse desejo foi colocado em meu coração, recebi um telefonema de um pastor em Belo Horizonte, convidando-me para vir e ministrar para a sua igreja. Sempre aconteceu assim para nós. O Senhor nos dá um fardo por uma nação específica. Colocamos as mãos no mapa, cantamos e oramos por essa nação e agradecemos ao Senhor por abrir a porta. Em pouco tempo, nós geralmente recebemos uma conexão sobrenatural para ir e ministrar. Este pastor e eu marcamos as datas para a primavera do ano seguinte. Eu pensei que ele me ligaria em alguns meses, confirmando os arranjos para o local e detalhes do ministério. Nos meses seguintes, tentei me comunicar por telefone e e-mail com aquele pastor, mas eu não tive notícias dele até 2 semanas antes das reuniões começarem. Porque não tínhamos ouvido nada, assumi que outros planos haviam sido feitos e ele não queria mais que eu fosse. Eu estava tão errado. Quando o pastor finalmente ligou, ele me contou sobre a publicidade que tinha feito, as igrejas que ele tinha alinhado para cooperar e o grande momento que estávamos para ter quando vim ministrar em Belo Horizonte. Bem, louvado seja Deus! Tudo isso foi maravilhoso, exceto pelo fato de que faltavam apenas 2 semanas antes da partida e não tínhamos dinheiro para uma passagem aérea para o Brasil. Liguei para minha agente de viagens e pedi a ela que me encontrasse a passagem aérea mais barata para o Brasil. Ela ligou de volta e disse que seriam $2.500. Onde eu iria conseguir esse tipo de dinheiro nos próximos dias? Janet e eu fomos orar sobre isso e o Senhor nos deu a sua paz. Alguns dias depois, nos apresentou nosso imposto de renda anual e soube que receberíamos uma restituição de imposto de pouco mais de $2.500. Aleluia! Mesmo que precisássemos daquele dinheiro para pagar outras contas, entregamos inteiramente ao Espírito, sentindo que isso era o que Ele estava nos pedindo como oferta. Na manhã seguinte, quando Janet me levou ao aeroporto para esta viagem, nosso filho Lincoln chorou no banco de trás. Ele era apenas um bebê na época. Janet chorou enquanto dirigíamos, porque eu estava saindo por 2 semanas e ela não tinha dinheiro para pagar as contas. De repente, um espírito de fé cresceu em mim. Eu sabia que Deus não iria me chamar para as nações e deixar minha família desolada enquanto viajava. Nós tínhamos apresentado nossos dízimos e nossas ofertas em obediência ao Espírito Santo. Então nós tínhamos uma promessa das Escrituras. E eu estava determinado a manter essa promessa para esta querida vida. Naquela manhã, tínhamos algumas contas que precisavam ser pagas e outras questões financeiras que precisavam ser tratadas para o ministério. Como resultado, eu não tinha dinheiro para gastar comigo na viagem. Ainda assim, sabíamos que o Espírito me orientou a ir para o Brasil. Quando você tem o favor em sua vida, você não precisa se preocupar sobre como tudo vai funcionar. Você apenas faz sua parte e permite que Deus faça a dele. À medida que continuamos a viagem para o aeroporto, sem dinheiro em nossas mãos ou em nossas contas bancárias, oramos. Perguntei a Janet: quanto dinheiro você precisa para pagar as contas enquanto eu estiver fora? Ela disse: precisamos de $1.000. Tudo bem, respondi.
Vamos apenas confiar que Deus nos dará os $1.000 que precisamos. Eu não sei como isso vai chegar até nós, mas nós temos o favor do Senhor em nossas vidas, então eu sei que virá. Terminamos a nossa oração e Janet me deixou ir para a minha viagem de 2 semanas para o Brasil. Ao mesmo tempo em que meu avião partia, Janet foi até a caixa de correio e encontrou uma carta com um cheque de $1.000. Foi exatamente o que precisávamos e viera de alguém que nunca havia dado ao nosso ministério antes e nunca mais deu novamente. Mesmo antes de orarmos, Deus havia definido a resposta em movimento. Eu acredito que nossas ofertas prepararão a base para uma intervenção divina de favor. O Senhor tinha falado com aquela pessoa sobre nos enviar aquela quantia exata de dinheiro. Ao obedecer ao Espírito, ele se tornou um catalisador do milagre. Suas ofertas conectam você a um favor sobrenatural. A provisão de $1.000 veio de um lugar incomum e inesperado, mas isso é o que o favor faz por você. Ofertas generosas posicionam você para um generoso favor. Descobrimos que esse princípio de dar sempre funciona. Subtítulo: Aumento o poder da semente. Agora, aquele que fornece sementes para o semeador e pão para a alimentação, também supre e aumenta seu estoque de sementes, irá ampliar a colheita de sua justiça. Você será enriquecido de todas as maneiras para que possa ser generoso em todas as ocasiões. E através de nós, sua generosidade resultar em ações de graças a Deus. 2 Coríntios 9, versículos 10 e 11. Exploramos as duas dimensões fundamentais de bênção e de favor. Abrir a terceira dimensão tem a capacidade de levá-lo mais longe do que você nunca foi antes. Esta é a dimensão do aumento exponencial, a dimensão da semente. A semente é sempre plantada para uma colheita. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, a palavra de Deus declara: cada um de vocês deve dar o que decidiu em seu coração para dar, não com relutância ou sob compulsão, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então entendemos que a semente é plantada de acordo com nossos próprios desejos, o que nós decidimos em nosso próprio coração em dar. Isso é diferente de dízimo e dar ofertas. Nas Escrituras, o conceito de semente é algumas vezes referido como esmola, porém, eles são os mesmos. Uma semente é algo que seguramos em nossas mãos e sabemos que não é a nossa colheita. O Espírito nos dá a escolha de semear a semente ou mantê-la. Mas receberemos aumento nesta dimensão de acordo com a semente plantada, dependendo do que propomos em nosso coração. Isso significa que as possibilidades para a nossa semente são ilimitadas. Em outras palavras, não há limite para a colheita sobrenatural que você pode receber nesta dimensão. Surpreendente! Se semearmos uma semente generosa, podemos esperar que o Espírito Santo nos traga uma colheita generosa. O grau em que semeamos será o mesmo grau em que iremos colher. Como disse Ruth Ward Heflin, à medida que semeamos para os céus, ele semeia na terra. Nossa semente crescendo torna-se uma colheita caindo. Depois de semear nossa semente, não devemos esperar o pagamento do homem. Nossa semente não é um empréstimo ou um favor dado em antecipação a um favor a ser recebido. As Escrituras deixam claro que quando plantamos nossa semente, é Deus quem sobrenaturalmente retribui. Quem é bom para com os pobres, empresta ao Senhor, e Ele os recompensará
pelo que fizeram. Provérbios 19, versículo 17. Em outras palavras, é Deus quem traz a colheita. Vemos isso claramente demonstrado na natureza. Um fazendeiro é responsável por ir em seus campos com sementes para semear. É trabalho de Deus fazer frutas e vegetais subir do solo, crescer daquela semente. Claro, o fazendeiro deve também cuidar de sua colheita da melhor maneira possível, mas no final das contas, é Deus quem causa a colheita a vir. Este é o milagre da semente. Nós semeamos e Deus multiplica de volta para nós. Subtítulo: Multiplicação milagrosa. Temos aqui uma figura em desenho de uma escada com 3 degraus e uma árvore no topo. Primeiro degrau: o dízimo é uma bênção por fé. O propósito: libertação do medo. Bênção garantida. Segundo degrau: a oferta, favor, unção. Propósito: aprender a ouvir e obedecer. Transbordamento de favor. Terceiro degrau: a semente, o aumento, glória. Propósito: descobrir seu generoso coração. Aumento exponencial. Quantos pães você tem? Jesus indagou. Vá e veja. Quando eles descobriram, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodassem em grupos, reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir, os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira, repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Marcos, capítulo 6, versículos 38 ao 44. Nos tempos bíblicos, um pão não era muito grande. Os maiores foram cerca de 5 ou 6 polegadas de diâmetro e cerca de 1 polegada de espessura, aproximadamente o tamanho de 3 fatias do nosso pão moderno. Um homem poderia facilmente comer um pão inteiro, e alguns podem comer vários pães. Para alimentar 5.000 homens e mais mulheres e crianças, Jesus deve ter multiplicado aqueles 5 pães em 5.000 ou mesmo 20.000 pães. Jesus também multiplicou 2 peixes até o máximo que a multidão pudesse comer, e ainda sobraram 12 cestos. Este milagre criativo de aumento demonstra e aumenta a nossa expectativa que a criação pelo Espírito é possível. Eliseu, pelo dom de milagres, multiplicou o pão de 20 pães para alimentar 100 homens. Ver 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 ao 44. Ele fez isso como um homem comum. Deus deseja manifestar essa mesma glória através de você e de mim. Todo agricultor entende que quanto mais sementes ele planta, maior o potencial ele tem para aumentar. Um agricultor de sucesso sempre planta sementes em vários campos. Ele sabe que se sua semente não produz com sucesso em um campo, então certamente trará aumento em outro campo mais fértil. Ver Amós, capítulo 9, versículo 13
e João capítulo 4, versículos 35 ao 38. O verbo semear significa plantar sementes para o crescimento, especialmente espalhado. Também significa colocar algo em movimento. Quando plantamos nossas sementes financeiras para a glória, nos colocamos em alinhamento divino com o Espírito Santo e nos colocamos em movimento para aumentar. Por meio desse ato simples, passamos para a dimensão do Espírito para o aumento. A maior distância entre você e sua colheita é simplesmente sua semente. Sua semente o aproxima do futuro. Quando um fazendeiro planeja a sua próxima colheita, ele se certifica de plantar mais do que sementes suficientes. Ele não diz: eu quero 100 pés de feijão, então eu acho vou plantar apenas 100 sementes de feijão. Quando ele semeia com uma colheita em mente, ele espalha as suas sementes em grande abundância. Um fazendeiro nunca pode ter certeza de qual é a semente que crescerá em uma colheita ou qual não produzirá uma colheita. Isto é porque devemos espalhar nossa semente amplamente ao desbloquear este reino de crescimento. Sabemos que a colheita está chegando, mas nunca sabemos qual de nossas sementes financeiras poderá trazer o maior retorno. Subtítulo: Milagre de dinheiro aparecendo. Quando Janet e eu nos casamos e moramos em San Diego, Califórnia, vivemos com um orçamento muito limitado. Lembro-me de uma semana quando tínhamos apenas $15 restantes em nosso nome. Com isso, precisávamos colocar comida na mesa, pagar as contas de luz e a de telefone e colocar gasolina no carro. Tínhamos que dirigir à igreja 3 vezes por semana para ministrar e cada vez levava 30 minutos de carro a caminho. Não sabíamos o que íamos fazer. Muitas vezes contávamos nossos centavos, mas quando pensamos que não conseguiríamos, Deus fornecia para nós da maneira mais incomum. Uma noite na igreja, estávamos adorando ao Senhor. Uma paz maravilhosa veio sobre mim. Decidimos semear tudo que tínhamos na oferta, confiando em Deus para as nossas necessidades. Tínhamos que confiar nele, pois não havia outra maneira de sobreviver. No final da reunião, meu amigo Paul perguntou se eu tinha algum troco disponível para um refrigerante. Só precisei de mais alguns centavos. Eu não pensei que tivesse qualquer coisa para dar a ele, mas por instinto coloquei a mão no bolso para procurar moedas soltas. Para minha surpresa, senti algo parecido com uma cédula de dinheiro. Assustado com acho que posso ter outro dólar sobrando em meu nome, tirei o dinheiro do meu bolso e olhei para ele. Não era uma nota de dólar. Era uma nota de $100. Eu fiquei estupefato. Como $100 entraram no meu bolso? Não houve nenhuma explicação normal para isso. Janet e eu ficamos tão felizes, sabendo que este milagre foi diretamente do céu. Sabíamos que o Espírito Santo havia colocado de forma sobrenatural o dinheiro no meu bolso. Como fomos fiéis em fazer a nossa parte, Ele foi fiel em fazer a parte dele. $100 não era tudo de que precisávamos, mas um bom começo. Aprender a celebrar os pequenos milagres é a posição das pequenas vitórias para mais. Vários anos depois, testemunhamos esse mesmo tipo de milagre de multiplicação de dinheiro durante a realização de nossa primeira conferência no Canadá. Janet e eu levantamos nossas ofertas noturnas ao Senhor e pedimos a Ele para multiplicá-las para o trabalho do ministério. Tínhamos ouvido a história
com Ruth Heflin, de sua mãe reverenda Edith Heflin, uma vez contou e recontou a oferta após uma reunião de avivamento. Enquanto ela persistia em oração para que o Senhor aumentasse as finanças, ela experimentou uma multiplicação de oferta até que todas as contas do ministério pudessem ser pagas. Sabíamos, se o Espírito Santo podia fazer este milagre para os Heflins, ele poderia fazer isso por nós também. Depois de orarmos sobre as ofertas, Janet e eu as contamos uma segunda vez. Milagrosamente, o dinheiro se multiplicou enquanto nossa fé lutava por esta dimensão de aumento financeiro. Com espanto, contamos as ofertas novamente, fazendo certeza de que contamos corretamente. Cada vez que contávamos, tínhamos um total maior. Depois de contabilizar as ofertas 4 vezes, o dinheiro foi liquidado em um valor que permitiu-nos pagar todas as despesas da conferência. Louvamos ao Senhor. Ele é o nosso provedor sobrenatural. Quando você experimenta milagres como este em suas finanças, isso faz com que a fé surja dentro de você, que a fé cresça. Então, conforme você compartilha seu testemunho, o Espírito Santo libera uma expectativa na atmosfera para que esses milagres aconteçam novamente. O Espírito nos ensina como manifestar a riqueza divina, movendo as riquezas da glória do céu para a terra. Em uma de nossas reuniões de acampamento de verão, falei sobre administração financeira. Os reinos da glória se abriram com a possibilidade de multiplicação de dinheiro novamente. Muitas pessoas saíram de seus assentos e correram para a área do altar, alegremente desejando semear na glória. Nossos dízimos, ofertas e sementes devem sempre serem apresentados ao Senhor com espírito alegre, cheio de alegria de coração. Enquanto essas pessoas semeavam na glória, muitos experimentaram dinheiro multiplicando-se em seus bolsos, bolsas, carteiras e até mesmo nas páginas de suas Bíblias. Várias pessoas compartilharam testemunhos sobre a multiplicação do Senhor no restante de seu dinheiro, gerando novos 20, 50 e até notas de $100 apareciam onde não havia dinheiro. Pelo menos 10 pessoas experimentaram a multiplicação de notas de $20 naquela noite. Isso foi surpreendente. Bob Deere, de Quaquitaque, Nunavik, estava filmando a reunião naquela noite da parte de trás do santuário. Quando o espírito de generosidade despertou os corações do povo de Deus, Bob desligou sua câmera, correu para o altar e esvaziou sua carteira, sabendo que Deus estava operando milagres. Quando ele conseguiu ir de volta para a câmera de vídeo, parecia que sua carteira havia aumentado dentro de seu bolso. Quando ele verificou se o dinheiro havia aparecido sobrenaturalmente, ele ficou surpreso ao descobrir $1.500 dentro de sua carteira. Eu tenho louvado ao Senhor. Não entendo como esses milagres acontecem. Se eu pudesse descobrir com minha mente natural, não seria um milagre. Essa é a maravilha do que o Espírito está fazendo na terra. Ele libera suas possibilidades no meio de nossas impossibilidades. Sempre que temos a oportunidade de ser generosos, recebemos uma designação divina com bênção, favor e aumento. Semear na glória sempre produz os maiores retornos. Subtítulo: Transferência divina de riqueza. A riqueza do pecador é armazenada para o justo. Provérbios 13, versículo 22. Assim como Isaías profetizou, o Espírito quer dar a você.
tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Isaías 45, versículo 3. O Espírito Santo sabe onde existe cada tesouro perdido na terra. Ele vê o dinheiro escondido das drogas, a herança esquecida armazenada através das paredes e nos tetos do sótão, e as moedas de ouro afundadas nas profundezas do mar. Eu acredito que, de alguma forma, Ele é capaz de transferir essa riqueza de um lugar para o outro. Se Deus podia, de forma sobrenatural, transportar Filipe, um ser humano vivo, respirando, de carne e osso, de um local para o outro, ver Atos 8, versículos 39 e 40, não deve ser difícil de acreditar que Ele pode mover cédulas de dinheiro dos ímpios para os justos. Num verão, enquanto ministrávamos em Auckland, Nova Zelândia, com os pastores David e Judy Collins, houve uma noite maravilhosa quando milagres financeiros ocorreram na reunião. Um reino se abriu e as pessoas saíram de seus assentos e tornou-se extravagante em suas ofertas. Alguns foram levados a semear em vidas de outras pessoas, enquanto outras colocavam seu dinheiro nas cestas de ofertas. Quando um pastor deu seus últimos $50, outra pessoa foi orientada a ir até ele e semear uma semente de $1.000 em sua vida. Foi demais. As pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo e escolheram operar em um nível generoso de fé, unção e glória. À medida que esse reino continuou a crescer, profetizei para a atmosfera e declarei que milagres financeiros estavam ocorrendo nas casas das pessoas, ministérios e contas bancárias. Eu também profetizei que o Espírito iria depositar dinheiro sobrenaturalmente na conta bancária de alguém. Este foi uma declaração ousada. Mas as Escrituras nos dizem que Deus zela pela sua palavra para executá-la. Ver Jeremias 1, versículo 12. Milagrosamente, no dia seguinte, soubemos que duas senhoras diferentes haviam recebido depósitos inexplicáveis em suas contas bancárias. A primeira recebeu $38 mil e a outra recebeu $41 mil. Isso era algo novo para nós, mas este testemunho milagroso tornou-se um catalisador para que a mesma coisa acontecesse em incontáveis outros lugares, enquanto compartilhamos este testemunho em cidades ao redor do mundo. Como resultado, muitos outros receberam depósitos sobrenaturais em contas bancárias e bênçãos inexplicáveis. Durante um período de ministério em Ashland, Virgínia, em um sábado à noite, apresentei uma oportunidade para as pessoas semearem na glória. Uma querida senhora de Nova York avançou, trazendo com entusiasmo uma semente financeira sacrificial para semear. Ela estava tentando pagar o empréstimo de estudante de sua filha, mas a carga financeira pesava imensamente sobre ela. Ela estava pronta para que Deus fizesse um milagre a esse respeito. Depois de semear a sua semente, ela ficou na glória por um momento, seus braços erguidos para o céu, adorando na glória e permitindo que este reino a queimasse completamente. Mais tarde, ela me escreveu uma carta, contando o que Deus tinha feito. Irmão Joshua, depois de adorar na glória, voltei para o meu quarto e abri alguns e-mails. Recebi uma carta afirmando que os $19.284 e $39 mil finais de um empréstimo de estudante da minha filha foi cancelado e eu fui liberada de todas as dívidas.
Estes são os tipos de milagres que acontecem neste reino. Quando recebi uma oferta em Honolulu, Havaí, na fome espiritual da conferência com John e Linda Kial, e Kel e Michelle Pierce, uma mulher se sentiu impelida a dar o que restava de seu dinheiro. Era como a moeda da viúva. Ela sabia que não havia muito em sua conta bancária, mas ela queria dar tudo o que ela tinha. Como a oferta estava sendo recebida, ela ligou para o banco para perguntar pelo valor do saldo, para que ela pudesse preencher um cheque sem sacar na conta. Pelo telefonema, ela soube que vários milhares de dólares tinha sido recentemente depositado em sua conta. Esses fundos, anteriormente negados para ela, foram de alguma forma inesperadamente liberados e depositados em sua conta. Foi o suficiente para cobrir as mensalidades do filho. Ela exultou, louvou e dançou com sua oferta na mão. Esta mulher estava orando por uma descoberta. Confiar em Deus, as suas finanças fizeram com que o milagre acontecesse em sua vida. Transformou-se em semente e época da colheita ao mesmo tempo. Os dias estão chegando, declara o Senhor, quando o ceifeiro será ultrapassado pelo lavrador e o plantador pelo pisando uvas. Vinho novo pingará das montanhas e fluirá de todas as colinas. Amós 9, versículo 13. Milagres acontecem rapidamente na glória, porque é o reino da eternidade. Quando você semeia no reino da glória, você colhe desse reino de ilimitado potencial. E você deve entender que quando a prosperidade de Deus aparece em sua vida, não são apenas as bênçãos financeiras que aumentam, são milagres para o espírito, a alma e o corpo. Agora mesmo, alcance a glória e receba a sua transferência por meio do seu espírito. As rodas espirituais estão girando e esses reinos estão trabalhando juntos para você. À medida que a glória muda você, também muda seus resultados. O Espírito Santo trabalha em você, fazendo com que todas as coisas trabalhem juntas para o seu benefício. Esta revelação é transmitida a você para que uma manifestação venha de você. Abra seus olhos para ver as dimensões de bênçãos que você nunca viu antes. Se mova em direção a elas. Ao fazer isso, você ganha o favor de maneiras sem precedentes. O Espírito Santo aumenta a sua capacidade de receber conforme você se move na glória. Permita que Ele o eleve no Espírito, além de sua situação atual, e o carregue em suas promessas. Deixe os velhos obstáculos no passado. Abra bem para o seu futuro glorioso em Deus. Você está com fome de se aprofundar no Espírito? Ele tem coisas maiores preparadas para você quando você decidir entrar nestes reinos da glória. Aleluia! Glórias seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém.